Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre a apostila autorregulada, né? A apostila que vocês receberam. Eu vou iniciar agora com a turma do segundo ano as etapas do primeiro bimestre. Então, vocês podem ver que é o conteúdo de biologia, né? E nós vamos falar nesse bimestre, né? Que na verdade vamos passar do primeiro porque vocês receberam o do primeiro bimestre. A gente vai falar sobre obtenção de energia para os seres vivos, fotossíntese e quimiossíntese. Mas nós não vamos falar de todos esses conteúdos hoje, não. Nós vamos falar um por um. Então, antes da gente falar, né, a gente tem que primeiro entender qual é a função da energia do nosso corpo. A energia, ela é essencial para a obtenção de força, né? De energia para conseguir realizar as atividades. Então, tá assim, obtenção de energia para os seres vivos. Cada aluno nessa unidade, iremos conhecer a forma de obtenção de energia. Segundo a primeira lei da termodinâmica, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, fisicamente, a gente já aprende, né, que nada é criado e destruído, e sim vai ser sempre transformado. Para realizar o trabalho é essencial a obtenção de energia. Então, sem energia, não há possibilidade de realizar trabalho. Né? Então, qualquer atividade que você faça, seja ela física, seja ela de qualquer movimento, você precisa ter energia. E a energia no nosso corpo ela é proveniente da glicose, do açúcar. Né? Nas plantas também, através da fotossíntese, ela faz um processo e produz glicose para sua alimentação. Nós vamos estudar dividido em dois grupos, os autotróficos ou autótrofos e os heterotróficos ou heterótrofos, tá? Nós podemos utilizar esses dois modos de falar, né? Então, o que mantém o nosso organismo em pé? O nosso metabolismo, né? São processos e transformações energéticas que estão associadas ao nosso dia a dia. Dentre elas, nós temos a respiração e a alimentação. Né? A alimentação é de onde você vai retirar a energia. Então, alimento, você vai mastigar, vai passar pelo seu sistema digestório e ele vai sugar, né, filtrar, né, e redirecionar essa energia para todos os órgãos. Essa energia ela é proveniente através da açúcar, que é glicose. E é essa glicose que vai ser a fonte de energia para ocorrer o nosso processo respiratório. Então, não tem como falar sobre energia sem falar de respiração. Então, aqui na imagem, vocês veem aqui, tem um bonequinho, né? Ele inspira e expira. Inspira, eu dou a dica de interno. Expira, eu dou a dica de externo. Então, inspirei, o oxigênio entra, interno. Expirei, o oxigênio externo sai, né? O oxigênio não, desculpa, o gás carbônico. Então, nossa respiração são dois gases. Oxigênio inspira e gás carbônico expira, sai. O gás carbônico, inclusive, ele é altamente tóxico se ele ficar em grandes quantidades no nosso organismo. Daí o principal problema hoje do coronavírus, né? Ele ataca o sistema respiratório. E a oxigenação do sangue, né, do nosso corpo, fica muito baixa, eles chamam de saturação, né? Então, esse processo de respiração é essencial para o nosso corpo conseguir equilibrar as funções. E sem o açúcar, que é sem a nossa fonte de energia, esse processo não ocorre. Então, através da alimentação, todos esses nutrientes vão formar energia. Essa energia ela vai se transformar em suor, em urina, em fezes, né? Diante de todo o seu sistema metabólico. Mas sem a respiração, você não consegue ficar mais do que 5 minutos. A não ser quem treine uma partida de apneia. Agora, sem se alimentar, você consegue ficar por algum tempo, até semanas. Por quê? Porque você tem reservas de energia, que são as camadas de gordura. Né? Qualquer gordura que a gente tem abaixo da nossa pele, no nosso tecido, ele serve como reserva de energia. E essa gordura, quando ela precisa ser utilizada, ela é transformada justamente em glicose. Então, a nutrição, ela é responsável pela obtenção de energia para a gente e é essencial para o ser vivo. Porque sem essa energia chamada glicose, também não há respiração, tá? E esse processo é dividido em dois tipos de alimentação. Heterotróficos, que somos nós, os seres humanos, né? Muitos seres que dependem de outros para se alimentar, não produz seu próprio alimento. E nós temos os autotróficos,
auto, lembra a palavra? Ele é autônomo. Quem são esses? São os que fazem a fotossíntese. Então, todos aqueles seres que fazem fotossíntese são classificados como autotróficos. Todos aqueles que não conseguem fazer o processo chamado de fotossíntese são chamados de heterotróficos. Aí vão fazer outros processos. Por exemplo, a nossa alimentação, eu tenho que caçar, né, pescar ou plantar para eu conseguir me alimentar. Hoje a gente compra no mercado, mas pensando de uma forma primitiva é assim. Então, os autotróficos, eles produzem seu próprio alimento. Através de qual processo? Fotossíntese. São as plantas, as algas e cianobactérias. E os heterotróficos somos nós, né? São os que obtêm seu alimento do ambiente, né? Auto, lembra a palavra autonomia. Então, a planta tem autonomia, ela mesma produz seu próprio alimento. E os heterotróficos, hétero vem da palavra, hétero significa diferente, trófico, alimento. Então, alimento é produzido, gerado a partir de uma maneira diferente. Auto, ele mesmo, auto, minha alta definição, é a minha definição. Então, autotrófico, ele produz seu próprio alimento, tá? Lembrando que são as plantas, algas e cianobactérias. Aqui, a gente vai dividir aqui que para a planta ser autotrófica, ela precisa de luz para realizar o processo chamado de fotossíntese. Então, a gente depende da energia luminosa, né? Dos autotróficos. Depende de matéria orgânica, que seria os alimentos, né, da fotossíntese, energia e matéria. Então, a gente vai falar, a energia é transformada de forma unidirecional, ou seja, uma única direção, enquanto a matéria forma ciclos biogeoquímicos. O que são ciclos biogeoquímicos? Ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono. Esses ciclos a gente estuda melhor lá no 3º ano, mas nós estudamos eles lá na antiga 5ª série, no 6º ano. A água evapora, forma nuvem, nuvem forma chuva, precipita. Isso são os ciclos biogeoquímicos. Cada elemento químico da natureza, carbono, oxigênio, ele vai ter um ciclo biogeoquímico. Então, a energia é transformada ao longo da cadeia alimentar. Podemos afirmar que os organismos produtores são os autotróficos, são todos aqueles que fazem fotossíntese. Lembra as plantas que eu falei agora para vocês? Então, essa é a base. Toda a cadeia alimentar começa com ser produtor, tá? E é esse autotrófico que faz a fotossíntese, a partir da qual é utilizada a energia solar. Então, por exemplo, se eu pegar e ir ali para o quintal e ficar no sol, eu não vou produzir glicose nenhuma, alimento nenhum. O máximo que eu vou fazer é pegar uma insolação, ou pelo menos ficar quente, né? Aquecer um pouquinho de tanto calor que eu vou sentir. Agora, uma planta não. Uma cianobactéria, uma alga, ela vai conseguir, através da folha e da clorofila, captar a energia luminosa e transformar em glicose, né? Nós não, nós somos heterotróficos. Então, aqui, o gás carbônico, ela pega energia solar, transforma gás carbônico e água em fonte de glicose, água e gás oxigênio. Podemos afirmar que a nossa maior fonte de energia é o Sol. Então, para os autotróficos, realmente, né, ele consegue, olha, ele pega o Sol, os produtores, né, e eles produzem seu próprio alimento, que é a glicose. Aí, quem é o consumidor primário? Poderia ser o boi. Aqui seria o Sol, capim, boi e humano. O capim seria produtor, porque faz fotossíntese. Consumidor primário é um herbívoro, então é o gado que come o capim. E aqui, nós, seres humanos, seríamos os consumidores secundários, que somos os carnívoros. Tá? Você, como ser humano, você pode ocupar vários setores. Eu posso ser consumidor primária, quando eu como um vegetal, eu posso ser consumidora secundária, eu posso ser terciária, isso vai depender da cadeia alimentar que eu vou estudar. Os organismos heterotróficos, ou seja, os que não produzem seu próprio alimento, eles são chamados de consumidores, né, nas cadeias alimentares. Então, sempre a cadeia alimentar vai começar com o produtor, quem produz seu próprio alimento, que seria quem faz fotossíntese. Depois vem um consumidor primário, sempre é um herbívoro, que é o que consome a planta. Depois, o consumidor secundário é sempre um carnívoro, e aí vai. Né? Então, a gente tem que se ligar nesses pequenos detalhes. Aqui vem uma imagem bem simples e fácil de entender. Algum momento,
para o estado orgânico e, posteriormente, ao orgânico completamente, as etapas do ciclo biogeoquímico. Os organismos responsáveis por transformar a matéria orgânica em inorgânica são chamados de decompositores. Então, eu falei primeiro que a cadeia alimentar tem um produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Vamos supor que o último da cadeia morreu, eu vou chamá-lo de decompositor, que são os fungos e as bactérias. Esses decompositores, que são os fungos e as bactérias, eles têm a função de devolver tudo que foi tirado do solo. Então, eles reciclam a matéria orgânica, né? Aqui seria a cadeia alimentar. Produtor, uma planta, consumidor primário, um gafanhoto, consumidor secundário seria um rato, consumidor terciário, uma serpente, consumidor quaternário, parece uma coruja. Aí, aqui os decompositores, que seriam os fungos e as bactérias. Então, significa que a coruja morreu. Quando a coruja morre, ela devolve ao solo todos os nutrientes, que vai nutrir a planta. E volta tudo de novo. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, morre, decompositor, nutre a planta. Por isso que nós chamamos de ciclo, porque não tem fim. Né? Estudamos também, né, nessa parte, os processos biológicos que envolvem as reações de metabolismo. Se definirmos metabolismo como sendo um conjunto de atividades metabólicas ou reações químicas da célula relacionadas à transformação de energia, então o metabolismo energético é o conjunto de reações que envolvem transferência de energia. Ou seja, quando eu saio de um produtor para um consumidor primário, consumidor secundário, eu tenho transferência de energia. Então, aqui eu tenho um metabolismo, né? Onde um animal vai se alimentando do outro, né? Em diferentes substâncias. As reações ocorrem no interior das células. Né? Então, seu metabolismo pode estar mais acelerado, menos acelerado, de acordo com o seu hábito de vida. Normalmente, as pessoas que praticam atividades físicas tendem a ter um metabolismo mais acelerado. Todas as reações de síntese por meio dos quais os organismos vivos constroem as complexas moléculas orgânicas que formam o seu corpo são chamadas de anabolismo. E as reações de degradação, catabolismo. Então, que eu consumo anabolismo, que eu digiro, eu vou digerindo catabolismo. Dessa forma, podemos concluir que é através das reações anabólicas que o ser vivo constrói o seu corpo. E é através das catabólicas que os seres vivos conseguem matéria-prima e energia necessária à vida. Então, aqui vem, ó, anabolismo seria simples, complexo, e o catabolismo do complexo para o simples. Vocês vão entender melhor agora na segunda imagem? Aqui, ó, essa imagem não é da apostila, mas eu peguei para vocês entenderem. O metabolismo ele é dividido no catabolismo e no anabolismo. No catabolismo vai ocorrer a produção de energia. E no anabolismo, o consumo. Então, vamos supor, pensando em uma atividade física, né, moderada. Você chega em casa da escola e você consome um prato de comida. Então, você vai produzir, nessa etapa aqui, a gente vai produzir energia, a gente vai ingerir, né, vai catabolizar. Após você se alimentar, você começa a sair para uma academia e começa a praticar uma atividade física. Nesse momento, você vai sair da fase do catabolismo, que era a produção de energia, e vai entrar na fase do anabolismo, que é o consumo de energia. Por isso que após uma atividade física, é interessante que você, após terminar, você consuma algo, se alimente de algo, porque nesse momento aqui, você está com um consumo muito acelerado de energia. E se for uma pessoa que não tem o hábito de se alimentar bem, ela pode até não ter força para praticar essa atividade. Por isso que não se pratica atividade sem produção de energia, sem catabolismo. Então, primeiro vamos ter o catabolismo, depois, na produção de atividade física lá, o anabolismo, tá? Essa é a sequência. Para explicar um pouquinho melhor a fotossíntese, eu botei aqui, né? Os seres autotróficos. Então, a planta, através da radiação solar, as folhas, né, onde tem clorofila, vão pegar gás carbônico e liberar oxigênio. E o que ela produz para ela mesma como alimento? Glicose, que é o C6H12O6, na química vocês estudam. Além do gás carbônico, ela também usa água, né, e alguns sais minerais. Então, esse é o resuminho do processo de fotossíntese. O que vocês não podem esquecer é que a planta ela
faz a fotossíntese só em presença de luz, seja natural ou artificial. Então, durante o dia, ocorre o processo de fotossíntese e respiração. Fotossíntese pega gás carbônico e libera oxigênio. Respiração, planta também respira como nós. Pega oxigênio e libera gás carbônico. Ah, professora, então a planta faz fotossíntese e respira? Sim. Na fotossíntese, ela pega gás carbônico e libera oxigênio. E na respiração? Ela pega oxigênio e libera gás carbônico. Mas as plantas não eram um pulmão do mundo? Não. O pulmão do mundo seria um mar, as algas marinhas, que também fazem fotossíntese. Porque uma planta, normalmente, o que ela produz, quase tudo ela mesma vai utilizar, tá? Então, qual a função da planta? Filtrar o ar, né? Reduzir a quantidade de gás carbônico também, mas não necessariamente produzir oxigênio para o ser humano. O nosso pulmão não seria a floresta amazônica, e sim o nosso oceano, tá? Por conta das algas marinhas. Então, durante o dia, eu vou ter fotossíntese e respiração. E durante a noite? Ah, nada. Não, então você durante a noite para de respirar? Não, né? Então, durante o dia eu tenho fotossíntese e respiração. E durante a noite eu só tenho respiração. Porque se ela parar de respirar, ela morre, né? Então, é igual a nós. Aí aqui, eu quero que vocês tentem começar a fazer essa atividade, né? Essa atividade vocês vão tentar fazer. E na próxima aula eu vou corrigir com vocês, tá? Beijinho aí para vocês.